Olá a todos e todas, eu me chamo Patrick Madruga Gonçalves, sou mestrando em História pela UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, e sou orientado pelo Francisco Mendonça Júnior. Pretendo trazer nessa fala uma das reflexões, uma das análises que eu tenho feito durante a minha dissertação, também deriva um pouco do trabalho que eu fiz durante a graduação, e que diz respeito sobre as transformações, as mudanças que têm se dado nas bordas do mundo muçulmano no século XIV, e como a gente pode analisar isso através de um relato de viagem e as relações, né, desse viajante que representa o outro e como esse outro opera também, né, dentro dessa dinâmica. Então, para começarmos de um modo geral, minha fonte, meu documento, ele é um relato de viagem do século XIV, que normalmente a gente chama de Rila, que seria a viagem em árabe, e também dá, né, atribui também ao gênero literário. Essa Rila, esse relato de viagem, foi escrito por Ibn Battuta, que é um viajante muçulmano desse período, que teria se deslocado, então, do norte da África, onde teria nascido, peregrinado até Meca, e de Meca estendido sua viagem por longos anos, cerca de 20 e poucos anos, e ah, a partir, né, dessa extensão, ele teria visitado inúmeras cortes, teria angariado posições sociais, teria conhecido inúmeras pessoas. E para trazer para a discussão, então, eu tenho dois conceitos e uma ideia que eu desenvolvi anteriormente na pesquisa, e que também tem um certo respaldo em alguns outros historiadores que trabalharam com o Ibatuta, que acaba sendo uma figura até relativamente bem estudada. Começando pelos conceitos, a gente normalmente atribui mais popularmente como mundo muçulmano, um termo que conceitualmente seria mais correto talvez falar como Dar al-Islam, que é casa do Islã, território do Islã, que é essa ideia de uma esfera, de um espaço em que as instituições islâmicas, ela em alguma medida predominam ou se fazem presentes ou que pelo menos há um respaldo de uma minoria dominante, né, para se estabelecer dentro, pelo menos dentro da sua corte, elas. Mas, enfim, é essa ideia buscando definir, né, um espaço onde o Islã consegue se fazer presente de uma maneira significativa. Como, por exemplo, a formação de sultanatos, a construção de um corpo de eruditos, que agora a gente vai ver já em seguida, no próximo slide, a respeito. Questões nesse sentido, né? A aplicação, por exemplo, de determinados preceitos jurídicos também se enquadraria, mas seguindo em diante. Um outro conceito mais abstrato, mais descentralizado, seria a ideia de Umma. A Umma seria a comunidade dos crentes, seria a comunidade dos muçulmanos, a ideia de que é uma ideia bastante ligada ao pertencimento, ao familiar, porque é uma ideia de que, em alguma medida, em algum nível de unidade, pelo menos mais genérico, ah, todos os muçulmanos, independente das suas inúmeras diferenças e pluralidades que há dentro deles, há uma identidade basilar, né, entre eles, que é a sua identificação com essa religião. E a UMA, então, seria um representante, um termo aí para representar a ideia da comunidade. E, por fim, uma outra ideia que a gente pode trabalhar aqui é de que o Ibn Battuta, em específico, ele é um viajante que vai se deslocar para as outras regiões em busca de adquirir autoridade e adquirir prestígio nelas, e que ele vai encontrar, sobretudo nas regiões não árabes, não persas, ou seja, fora desses centros tradicionais de saberes, ele vai buscar nessas novas regiões, podemos pensar assim, novas em sentido em relação à esfera islâmica. Ele vai buscar nessas novas regiões ah, angariar posições sociais e esse prestígio, porque nelas haveria uma certa carência, uma certa necessidade, justamente aí agora podemos passar para o próximo slide, de ulemas, de cadis, de figuras, né, que compreendam aí um maquinário islâmico e, sobretudo, o elemento árabe, porque neste período temos que levar em conta que tanto a língua quanto uma certa identidade árabe, elas são fatores de grande prestígio e de grande destaque naquela sociedade.
porque seja por uma questão de relação que o Corão só pode ser verdadeiramente lido em árabe, seja por uma questão cultural, em que a Sunna, por exemplo, que são as tradições do profeta Muhammad, elas muitas vezes, né, como este profeta do Islã é, é, é árabe, ela acaba tendo um respaldo aí muito direto com a questão de uma identidade árabe. Então, as tradições, os costumes, os modos de agir, de pensar, acaba perpassando muito aí uma identidade árabe, onde tu ser árabe nessa sociedade acaba tendo ainda, mesmo no século XIV, ainda que muito mais fraco do que nas origens do Islã, uma importância muito grande. Eu comentei agora sobre o ulemá, as cadias e tudo mais, para dar uma explicação um pouco desses termos. O Ibn Battuta, ele é um ulemá, e um ulemá é um extrato social de eruditos. Ele muitas vezes se traduz como eruditos, é aqueles naquela sociedade que são letrados e acabam tendo algum tipo de instrução sobre o Corão, sobre a Suna, que eu acabei de mencionar, essas tradições, e acaba por isso tendo um papel intelectual reconhecido, pelo menos pelos seus contemporâneos naquela sociedade. E Cadi, por sua vez, é juiz. Eles são juízes e pessoas que acabam versando, né, a respeito dos mais diversos problemas, mas sobretudo a respeito de questões sobre divórcio, casamento, herança, mas em alguma medida também sobre crimes, como por exemplo roubo, resolvendo problemas locais, né? Ele acaba sendo um cadi da escola Malik, por isso que coloquei ali como escola Malik. A Hila eu já mencionei, a questão do relato desses locais que ele vai visitando também, né? Uma outra ideia que a gente tem que ter, este contexto político, digamos assim, vou demonstrar ele com essa próxima imagem aqui, esse mapa. A gente está no século XIV aqui, nós estamos nessa região afroasiática, nós estamos num contexto em que, pós invasões mongóis, mas que as invasões mongóis, a ambição, né, de um império mundial mongol já entrou em decadência, ele não tem mais esse seu poder, em que há muitos sultanatos, o poder político está bastante fragmentado, está bastante distribuído, o poder califal, a ideia de um califa, que seria o líder de toda a umma, de toda a comunidade, independente de onde ela estivesse, é uma ideia já secundarizada, já um pouco deixada de lado. Há reivindicantes ao longo disso, inclusive o patrono, digamos, que financia a Hila, do Ibn Battuta, o Abu Inan Faris, da dinastia Mirinda, ele se proclama, inclusive, califa em um dado momento, sendo que ele domina efetivamente um espaço muito pequeno e tem muito pouco respaldo, né, a respeito disso. Mas é este contexto, né? Tem um mapinha aí mostrando um pouco das viagens dele. Este local também em que um autor chamado Rosdan, ele descreve como um momento de segunda expansão do Islã, que é um momento em que o Islã, ele, através de outros, ativando outros recursos, né, do que na sua expansão inicial, ele estaria adentrando novas regiões e integrando gradualmente, né, essas regiões dentro de um Dar al-Islã, dentro desse sistema, e dessa lógica operativa islâmica, como um certo aparato governamental, né, de tipo islâmico, como podemos pensar aqui o sultanato. Ah, e, neste contexto todo, nós temos, então, um mundo que, apesar de fragmentado politicamente, ele proporciona e incentiva, inclusive, uma conexão em termos de deslocamentos. E principalmente, esse deslocamento vai se dar principalmente por duas categorias, pelos mercantes, que vão ser, inclusive, um desses elementos que o Rosdan coloca como incentivam essa segunda expansão, o fator mercantil. Essas regiões querem se conectar ao espaço islâmico, então elas acabam também aderindo a certas ideias islâmicas. O outro fator é os intelectuais. É a ideia, assim, né, dos ulemás, mas propriamente ditos, esses eruditos. E como essas novas regiões, esses novos sultanatos, esses novos poderes estão eclodindo, eles necessitam criar um corpo governamental, um corpo intelectual mais reforçado. E como eles não tendo também esse valor árabe que as regiões tradicionais têm por conta da sua população, eles também devem importar, né, estes árabes dessas regiões para comporem as suas cortes e assim darem prestígio, darem respaldo, né, e autoridade para a sua corte, além de questões mais práticas, como por exemplo trazer cadis, por exemplo, para elas para poder versar corretamente a respeito dos preceitos da jurisprudência, e coisas assim, né?
Me fugiu um pouquinho. Esse trecho aqui, eu não vou ler na íntegra nenhum dos trechos, eu vou aproveitar que a gente está que a gente tem esse modelo de gravação, e eu vou, aproveitando dele, eu peço que vocês pausem durante eles e leiam com mais cuidado, enquanto eu vou somente abordando de uma forma mais transversal, tá? Enquanto eu falo mais ou menos relacionado, deixei ali só como um exemplo, né, para reforçar as ideias que eu estou falando. Aqui nesse trecho, inclusive, a gente tem um trecho que, independente da veracidade de fatos, termos factuais dele, o que interessa é que Batuta está tentando representar nele como é possível nesse mundo tu ver uma pessoa que nasceu na mesma região tua, tu ver ela na Índia e agora tu está revendo ela em outra região e você vai conhecer o irmão dela por sua vez no Mali. Então, temos aí o Maghreb, temos o Sul Asiático, temos a África Ocidental, e por sua vez, por exemplo, aqui, o tio materno, que ele acaba mencionando, ele atribui o termo de Al-Mursi, que é um designador de região, e nesse caso aqui a região é Murcia, é murciano, a região na Península Ibérica. Então, é um mundo de deslocamentos, e um mundo de conexões, e que está em constante mudança, né? E que nessas mudanças, na verdade, não só mundo de conexões, mas como de novas conexões. Há novos espaços que estão buscando se fazerem presentes e representados dentro desses espaços tradicionais, esses espaços tradicionais no sentido em relação ao Islã, que seriam, então, regiões predominantemente árabes, persas e berberes, podemos pensar assim. Esse mapinha aqui é um mapa interessante, ele um pouco adentra na ideia que o Rosdan tem dessa segunda expansão, que é essas novas áreas, né, que por meio do comércio, o Rosdan vai listar ali no comércio dominação bélica mesmo, turca, e é interessante pensarmos aqui quem leva esse Islã nesse segundo momento acaba nem sendo digamos, seus partidários com mais respaldo, que seriam os árabes, e sim os turcos. Eles acabam sendo os representantes do Islã ali, e aí a gente pode também pensar uma questão religiosa mais interna, como na Índia se atribui muito do processo de conversão, além da dominação militar, a uma conversão por conta das ordens sufis, que são irmandades que lidam com aspectos mais internos, mais espirituais do Islã, e que tecem também uma cadeia, uma rede de sociabilidade muito grande entre elas, que inclusive servem para dar hospitalidade para os visitantes. O Batuta mesmo vai utilizar essa rede, digamos assim, para dormir no lar de diversos desses sufis, dessas confrarias. Enfim, ele encontra respaldo para alimentação, para ser financiado, muito, tanto com sultões, tanto com essas ordens, tanto com inúmeros outros tipos de redes. Aonde ele anda, ele encontra uma comunidade em que ele consegue se conectar, né? E agora, já para nos encaminhar mais para o final e trazer alguns exemplos, algumas coisas mais emblemáticas, ah, enquanto o Batuta está viajando por esses lugares, esses novos sultanatos eles estão buscando se fazer representantes de forma interna ao Dar o Islã, estão buscando se estabelecer relações. Então, uma das viagens que ele faz, quando ele vai para o Mali, ele é enviado pela corte merínida ao Mali em uma missão, não se sabe exatamente para quê, mas uma relação talvez comercial, de reconhecimento até para a dominação, algum tipo de relação. Mas o que interessa é que a região da África Ocidental está se tornando cada vez mais visível da perspectiva e nas representações, nas obras do mundo árabe e do mundo arabizado, também, se for considerado o norte da África. Este mundo está começando a representar essas novas regiões nas suas obras. Então, enquanto relatos de viagem anteriores acabavam dando muito pouco espaço para isso, o relato de Ibn Battuta vai ser uma das fontes imprescindíveis, nas primeiras grandes fontes escritas que a gente tem sobre o território do Mali, sobre por exemplo, tem grande parte dela, a maior parte dela vai se ater ao sul da Ásia, muito do que a gente tem de conhecimento a respeito do sultanato de Delhi vem do relato de Ibn Battuta. E então é um contexto aí que essas novas regiões estão começando a aparecer nessas obras. Por quê? Porque elas estão parando de ser esse elemento plenamente externo. Eles estão cada vez mais num processo de adentrar, né? E o que acontece nesse processo de adentrar? Acontece um processo de alteridade, porque eles são muçulmanos, são convertidos, são muçulmanos, o Ibn Battuta reconhece eles enquanto muçulmanos, mas
este reconhecimento não, eh, não implica numa homogeneidade, não implica numa homogeneidade dentro da UMA. A UMA continua, ela vai, na verdade, se diversificar e nessa diversificação vai acontecer, vai se multiplicar as diferenças de costumes, as diferenças de fenótipo, por exemplo. E eu trouxe dois casos que eu vou deixar aqui mais ilustrativos para poderem ver, que um deles, quando ele está na região da Mauritânia, hoje em dia na Mauritânia, que é na cidade de Oualatane, ele fica muito intrigado com a relação entre homens e mulheres e a amizade que os homens e as mulheres têm nessa região e como, né, isso lhe deixa indignado porque o seu respaldo cultural não permite esse tipo de proximidade tão grande. Só que ao mesmo tempo a pessoa que ele vê tendo esse ato, é um al-faqih. Ele é um especialista em jurisprudência, alguém que justamente, na verdade, versa a respeito dela, não só se o Cadi aplica o al-faqih, ele versa a respeito, ele pensa, elabora a respeito da jurisprudência. Então, a posição de alto prestígio, a posição de alto respeito em termos da normativa islâmica, e que ele tem que reconhecer, então, mas que, por sua vez, tem um comportamento que para ele seria antinatural ou não bem visto, né? E, então, ele tem que lidar com esses novos grupos que estão adentrando e, em alguma medida, reconhecer esses grupos. Um outro exemplo que a gente tem é nas Ilhas Maldivas, que ele vai tratar os maldivenses como muito pios e muito crentes, eles acreditam muito em Alá, em Deus, e ao mesmo tempo ele vai repudiar, achar horrível a questão do pudor, conforme a cultura das Ilhas Maldivas, onde os seios e os cabelos não são vistos como algo a ser escondido. E ao mesmo tempo, então, o processo que eu tento buscar analisar é como que se dá, né, esse processo em ele reconhecer essas pessoas enquanto muçulmanos, ao mesmo tempo eles estarem cometendo coisas que para Ibn Battuta talvez fossem como anti-islâmicas, por serem, na verdade, fora da sua zona cultural árabe, né, ou melhor dizendo, arabizada. Seria algum desses exemplos. Opa, eu trouxe algumas bibliografias aqui, como vocês podem ver. Aqui temos alguns delas, aqui temos outras coisas. Temos meu contato aqui, caso alguém se interesse. Como eu já mencionei, meu orientador, a pesquisa foi e é financiada pela CAPES, e acredito que seria isso.